Saúdo, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom que nós nos encontramos neste lugar onde nós temos a certeza que Deus está presente através dos louvores, através da palavra, através de você que está aqui, porque nós somos o corpo de Cristo, e o corpo se move, o corpo adora ao Senhor com palavras, com cânticos, como diz a palavra, com salmos de louvores, de adoração. E a gente, enquanto louva, enquanto adora ao Senhor, a gente sente um alívio das cargas que nós carregamos diariamente. Muitas vezes a gente entra num ambiente de adoração tão sobrecarregado, mas quando a gente sai tão leve, porque o Senhor nos visita nesse momento que nós estamos aqui como corpo de Cristo. Então a palavra diz que oreis uns pelos outros para que sareis. Então, enquanto a gente está adorando, a gente está orando, está movendo os céus em favor de muitos que talvez nem sabe, nem entende o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é mais inteligente, mais sábio do que o mundo físico, muito mais além, muito mais alto, né? E se nós buscarmos este conhecimento de quem Deus é, pode ter certeza que nós saberemos também entrar e sair em qualquer batalha, em qualquer dificuldade, e teremos vitória sobre vitória diariamente na presença de Deus. Você crê? Nós vamos meditar na palavra de Deus no Salmo 139. A gente vai ler os dois últimos versículos, porque a gente depois volta no versículo 1 e vai ler também, mas não agora. Agora a gente vai ler só os dois últimos. Que é o versículo 23 e o versículo 24, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu gostaria de ler novamente agora, todos juntos. Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Conhece os meus pensamentos. Espírito Santo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus deste povo, é o Deus desta igreja. O Senhor é quem sabe intimamente a respeito de cada um de nós. O Senhor conhece a necessidade mais profunda do coração. O Senhor conhece a necessidade mais profunda da alma, que entra neste lugar. Que nós possamos ser levados mais alto, em um entendimento de sabedoria, de quem Tu és, da revelação de quem nós somos em Ti. Que a glória do nosso Pai possa ser revelada também ao nosso coração, para que a gente cresça na sabedoria de Deus, porque Cristo nos ensina que nós somos um em espírito, que nós temos recebido do Pai a adoção de filhos e filhas, para que através do Espírito que clama em nós possamos chamá-lo Abba Pai, porque somente a Tua presença
faz com que nós tenhamos esta mudança verdadeira através do conhecimento do Senhor. E esta verdade revelada muda todas as coisas e nos faz caminhar nas alturas com o nosso Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Neste Salmo 139, o Espírito Santo traduz para o nosso intelecto limitado quem é Deus, através dos atributos que só Ele tem, e que traz em cada coração e que traz para nossas vidas a revelação da grandeza de quem Deus é. Nesse salmo está revelado que Deus é onisciente, que Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Também está revelado que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Também está dizendo que Ele é onipotente, que o seu poder não tem limites, que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Se nós tivermos o conhecimento total que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, nós também teremos o conhecimento que nesse salmo vai revelar, é a causa do grande temor do salmista no final do salmo, que Ele é santo, e que a santidade que ele conheceu, do versículo 1 até o versículo 24, causou um grande temor no seu coração. E é por isso que ele vai dizer ali no final do salmo, estas palavras que nós acabamos de ler, aqui no Salmo 139, o versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque ele conheceu quem é Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vês, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então é muito profundo o que nós vamos discorrer aqui, exatamente o que o salmista Davi conheceu e entendeu. Então aqui no 139, o versículo 1, exatamente o final, ele volta no começo, e do começo o final, porque no versículo 1 do Salmo 139, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Ele está dizendo que Deus é onipresente. Do versículo 1 ao versículo 6, vamos ler os 6 versículos primeiro. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O versículo 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O versículo 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. O versículo 6. Tu me cercaste em volta, Tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Então esses 6 versículos fala que Deus
é presente, Ele é onipresente, que Ele está presente em tudo, que Ele tem o poder de estar em todos os lugares. Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu falo, antes mesmo da minha voz ser audível aos ouvidos humanos. Ele já sabe, Ele já conhece. Ele conhece o mais íntimo. Ele conhece tudo. Ele sabe do que eu sou. Ele sabe o que eu preciso. Ele tem um conhecimento mais profundo que eu mesmo talvez não tenha. Com certeza. E eu preciso saber quem é Ele. Se Ele tem todo esse conhecimento da minha pessoa, Ele sabe o meu pensamento, Ele sabe o meu assentar, Ele sabe o meu levantar. E no versículo 6 Ele diz que, no versículo 6 Ele diz assim, voltando aí, você colocou no versículo 6, tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. Como é que Ele sabe assim? Como é que Ele sabe tudo isso? Como é que Ele tem esse conhecimento? Jamais eu vou ter capacidade de entrar nesse ambiente que ele é, de ter esse conhecimento que Ele tem. Por quê? Nós somos limitados. A nossa mente é limitada, a nossa capacidade é limitada. Mas nós podemos deixar Ele ser em nós quem Ele realmente é, através do Espírito Santo. Se Ele for, se Ele puder ser, se eu deixar Ele governar o meu coração, a minha vida, eu terei o privilégio de me conhecer como Ele me conhece, porque Ele me conta detalhes sobre mim. Irmãos, não tem nada maior e nem melhor do que a gente ter entendimento de nós, porque quando nós temos conhecimento de quem nós somos, a gente para de apontar o dedo para os outros, a gente para de culpar os outros pelas nossas falhas, a gente deixa de ser menino e vive a realidade de uma pessoa que tem maturidade, de uma pessoa que tem conhecimento. Quando nós temos esse entendimento de que o Espírito Santo nos revela através da palavra, a gente cresce, como diz o texto, a estatura de um varão perfeito. Se eu sei que o Senhor me sonda, me conhece e sabe o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, Ele cerca o meu andar, o meu deitar, conhece todo o meu caminho. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Então esta é a onipresença do nosso Deus. Ele está presente, Ele sabe, Ele está em todo lugar. Não existe lugar que Ele não possa estar. Então, tendo esse entendimento, eu entro nessa clareza
nessa grandeza deste amor infinito, para viver o que tem de melhor para a minha vida, conhecendo este Deus. Do versículo 7 ao 12, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus está lá. Se for no inferno, Ele está lá. Se descer no mais profundo do abismo, lá está Ele também. Aonde? Não importa o lugar. A sua presença enche, completa tudo. Todo o universo. Céus e terra. Ele está lá. Todo o tempo. A sua força, o seu poder governa. A sua mão poderosa governa. E Ele tem o poder de mudar, de fazer com que a gente compreenda o quão Ele é amoroso. Fugir dele. O salmista está dizendo: para onde eu vou fugir? Para onde eu vou para não ser encontrado por Ele? Irmãos, realmente nós precisamos, olha, ouvindo tudo isso, eu creio que a gente tem assim como o salmista, recebeu um temor. Que nós possamos sair daqui também desta forma. Ele diz: não tem para onde ir. Para onde eu vou fugir do Espírito do meu Deus? Se eu fizer do céu a minha cama, lá está Ele. Se eu subir ao mais alto, lá está Ele. Se eu descer ao abismo, lá está Ele. Então eu preciso temer esse Deus, que tem um conhecimento onisciente, onipresente, de tudo. Onisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Onipresente, Ele está em tudo. Como nós precisamos entender e conhecer o Deus que nós servimos, e saber que Ele é grande, tão grande também é o seu amor, que é o que o salmista vai falar agora, nesse próximo 6 versículos. Do 13 ao 18. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, e eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem.
os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas havia. Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Isso fala do poder, da grandeza, da onipotência de quem Deus é. Ele é o Todo-Poderoso. Só Ele tem esse poder. Não há ninguém no planeta Terra que consegue fazer isto, que consegue formar no ventre de uma grávida. E Ele disse assim que dia a dia vai ser toda a formação diária. Tudo que aconteceu diariamente durante uma gravidez, as mãos dele está lá, formado na formação dos ossos, das veias, no ventre. De uma maneira assombrosa, ele disse: eu fui formado. É assustador, mas é o poder de Deus, é o poder das suas mãos que realiza este grande milagre. Todo o poder. Salmo 64. Uma coisa disse Deus: 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, também pertence a misericórdia. Em Mateus 28, todo o poder foi me dado, disse Jesus. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. E ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como não temer esse Deus, que conhece a profundidade, que está presente em todo lugar, que tem todo o poder nos céus e na terra, e que coloca as suas mãos sobre nós, não para nos destruir, mas para nos guiar. Sabe, queridos, este é um entendimento que nós precisamos ter. A gente vê na natureza, por exemplo, aquele grande crocodilo, a fêmea do crocodilo enorme, e nasce aqueles filhotes, e ela com aquela boca gigante, pega todos eles e coloca na sua língua, para salvá-los de qualquer ataque, sem ferir nenhum deles. Assim é o nosso Deus, que nos pega na palma da sua mão, e nos guia, e nos leva para o seu propósito. Então o que é que nós podemos entender em tudo isso que o salmista está dizendo até aqui? Que a nossa história está escrita no seu livro, no livro de Deus. Quando nós estávamos sendo formados, já tinha a nossa história lá. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente sai do que está escrito. A gente sai do que ele escreveu ao nosso respeito.
e entramos na nossa própria história. Eu vou escrever minha história. Quem disse que nós somos capazes de escrever a nossa própria história? É tanta decadência, é tanto sofrimento na vida dos seres humanos, porque eles tentam de alguma maneira viver sem Deus, fazer com que seja do jeito deles, e deixam a história que já está escrita para um propósito maior ao nosso respeito, e vai seguir o próprio caminho, o caminho baixo, em vez de andar no caminho alto, nos pensamentos altos, eles andam em seus próprios pensamentos. É tempo perdido, é dor, é angústia, porque, amados, quando nós estamos dentro do propósito, tudo coopera para o bem, inclusive as coisas erradas, inclusive as coisas ruins, inclusive aquilo que parece mal no momento, faz parte do nosso crescimento e do propósito que Deus tem para nós. Agora, se nós estamos fora do propósito, o mal é mal mesmo, a morte é morte mesmo, a angústia é angústia mesmo. Mas se nós estamos no propósito, Ele é um Deus bem presente na angústia. Se nós estamos no seu propósito, passamos da morte para a vida. Vocês entendem isso? Se nós estamos no propósito de Deus, aquilo que parece mal vai se tornar a grande vitória que nós iremos contar. Quando você lê a história dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, você vai entender o mal que eles viveram, as dificuldades que eles viveram, mas que serviu para contar o grande testemunho que eles viveram com Deus, porque eles aceitaram o propósito e não se desviaram dele em tempo algum. Se é isso que Deus tem para mim, eu vou passar. Se é isso que Deus tem para mim, eu vou viver, porque Ele está presente. Amados, quando você está passando lutas e dificuldade, você não está só. Ele está presente, Ele está lá. Não foi o que nós lemos aqui? Onde eu for, Ele está, porque eu estou no propósito. E o meu propósito é estar aonde Ele me envia, é estar aonde Ele quer que eu esteja, não na minha vontade, mas na dEle. Como é difícil a gente viver e entender essas coisas. Então o salmista, ele vai descrevendo nesse salmo, e ele vai entrando em um entendimento tão alto, de conhecimento a Deus, que ele compreende que Deus é santo, que Deus é santo, santo, santo. É por isso que ele começa nesses versículos finais, viu, Márcio? Depois do 18, nós vamos entendendo aí, que ele diz assim: Senhor, eu não quero ficar com quem me projeta para o mal, eu não quero ficar com aqueles que não te amam, com aqueles que são inimigos. Era tão grande o temor que ele começou a dizer desta forma: olha lá, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos portanto de mim, homens de sangue. Ele está tremendo, ele está vivendo um temor de dentro para fora, sabendo quem Deus é, com esta revelação que ele recebeu, que ele já tem entendimento para onde o ímpio vai, para onde aquele que não respeita a Deus, que não ama ao Senhor, que não quer nada com Ele, para onde vai? Pois falam malvadamente contra ti,
Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam. Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Aí ele entra. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que oração! Que oração de quem tem temor de Deus. Senhor, tem alguma coisa escondida em mim? Revela-me. Tem alguma coisa que eu não vi? Tem alguma coisa que eu penso? Revela-me, Senhor. Tem alguma coisa que eu preciso mudar? Muda-me, Senhor. Irmãos, isto é muito profundo. Quando a gente entra nesse nível de temor, nós tememos a Deus por conhecê-lo, por amor e não por medo. Nós não temos medo de Deus. Nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós sabemos da grandeza e do poder. Nós sabemos que Ele é santo. E a santidade dele exige que eu também seja. A santidade de Deus me faz entrar nesse lugar. Se meu Pai é santo, eu preciso ser santo. Porque a Bíblia diz isso. Sejais santos, porque eu sou santo. Então nós entramos nesse entendimento e nós santificamos a nossa vida pela palavra, pela oração, pela comunhão, pela intimidade com Ele. Andando com Ele, é impossível não ser o que Ele é e viver o que Ele tem, através da palavra. Irmão, se a gente não mudar de vida, através do conhecimento de quem Deus é, não existe nada que possa ser feito por nós. Porque através do entendimento de quem Deus é, o Espírito me revela quem eu sou. E o primeiro entendimento que eu tenho de mim é que eu sou pecador, que eu sou fraco, que eu sou falho, e que preciso inteiramente da misericórdia dele. Em tempo nenhum Ele vai me deixar, se eu estiver nesse lugar aonde Ele pega nas minhas mãos e me guia pelos caminhos eternos. É o que o Salmo está dizendo. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. É para lá, irmãos. E no caminho eterno nós precisamos ter esse entendimento, que Ele sabe tudo, que Ele vê tudo, que Ele é o poderoso de tudo, mas que Ele é santo, e que só Ele tem o poder de mudar e transformar qualquer um de nós em um filho. Porque o seu poder, que operou no Calvário, é o poder que entra dentro de nós. Assim como Ele ressuscitou Cristo, ressuscita a mim e ressuscita você. É o mesmo poder que o levantou ao terceiro dia, e que Ele está vivo, assentado à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Assim como Ele venceu, nós também venceremos. A grande barreira ainda é o pecado, que tão de perto nos rodeia. Mas se nós formos cuidadosos,
prestarmos atenção nos detalhes da nossa vida, nós veremos o que é que estamos vendo, o que é que estamos ouvindo, onde está sendo gasto o nosso tempo, com quê? Com coisas que nos edificam, que nos leva mais perto dele, ou coisas que nos separam do seu amor? Presta atenção. Ele nos deu sabedoria e inteligência para a gente saber o que é bom, o que é certo e o que é errado. Então, quando nós meditamos e temos o mesmo temor que Davi teve, de saber que ele nos conheceu antes mesmo de nós sermos formados, quando nenhuma linha havia escrita, quando nada havia a respeito de nós, ele estava lá. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. Tudo isso foi feito. Então nós estamos aqui agora, irmãos, somente para uma coisa: cumprir o nosso propósito e falar desse Deus tão grande, com conhecimento. Assim como Jó, no final da sua história, ele disse: eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora eu conheço Ele profundamente. Então que isso seja também a nossa história, que nós possamos conhecer um pouco mais desse Deus hoje do que nós conhecíamos ontem, que a palavra dele possa revelar, trazer em nosso íntimo este entendimento mais profundo de que nós somos filhos dele, e de que o nosso relacionamento com ele é um relacionamento bom, maravilhoso e poderoso, para fazer de nós quem realmente o propósito dele diz que nós temos condições de ser. Entrando nesse lugar, nós vamos adorá-lo, nós vamos derramar aos seus pés, como um filho, como uma filha de Deus. Senhor, eu vim para derramar aos teus pés a minha alma, o meu espírito. Eu quero chorar, eu quero derramar o meu coração, eu quero me quebrantar ouvindo a tua voz. Eu não quero, Senhor, ter um coração duro depois de tudo isso que eu ouvi a teu respeito. Eu quero ter um coração quebrantado para ouvir a tua voz e te obedecer em tudo que tu falas, em tudo que eu conheço ao teu respeito. Sonda-me, ó Deus, e me conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Se tem, guia-me pelos caminhos eternos, porque esse é o caminho que eu quero seguir, esse é o caminho que eu quero estar, esse é o caminho que eu quero andar. Se tem algum caminho mau em mim, lança fora, Senhor. Amém? Vamos colocar de pé.